Irmãos, como os irmãos já sabem, há algum tempo a gente vem pregando, vem fazendo uma série de sermões na carta de Judas. E Judas escreve esta carta com o propósito de exortar a igreja das falsas doutrinas, os ensinamentos errôneos, as compreensões erradas das Escrituras. Os servos de Deus, Judas, apóstolo Pedro, apóstolo Paulo, João, eles tiveram preocupações de esclarecerem a igreja, de falarem para a igreja, de mostrarem para a igreja qual o caminho que deve ser seguido, qual é a verdade da Escritura, o que é que a palavra de Deus realmente mostra. E é necessário que a gente possa, como cristãos que somos, compreendermos a Escritura, porque nela está o fundamento da fé cristã. Ninguém pode dizer que é um bom cristão sem conhecer a Bíblia. Não tem por onde, irmãos. Você só pode ser um bom cristão, você só pode dizer que é um cristão consciente, um cristão verdadeiro, quando você conhece a Escritura. É a base do cristianismo. A Bíblia é o alicerce, é a estrutura do cristianismo. Como é que você pode ser um cristão sem conhecer a Escritura? A sua fé vai estar deficiente. Por isso Judas, ele alerta para isto, para que a gente tenha uma compreensão exata da Escritura. Porque o cristianismo, veja, na época do apóstolo Paulo, na época de Judas, na época do apóstolo Pedro, na época de João, você vê que o cristianismo já estava alterado, o cristianismo já estava distorcido, o cristianismo já estava deformado, já haviam falsos mestres, falsos cristãos, falso cristianismo, falsas igrejas. Já tinha isso na época do apóstolo Paulo, logo depois da morte e ressurreição de Jesus. Pouco tempo depois, o cristianismo já estava deteriorado, com a presença dos apóstolos ali. O apóstolo João chega a dizer: e o anticristo já está entre nós. O apóstolo João dizia isso. Já surgiram muitos anticristos espalhados pelo mundo, e ele já está aqui entre nós. Ora, se logo após a morte e ressurreição de Jesus, o cristianismo estava deteriorado com a presença dos apóstolos ali, agora imagine, quase 2000 anos depois. Quase 2000 anos depois. Quantas deturpações o cristianismo já não enfrentou? Quantos falsos cristãos já existem? Quantas falsas igrejas já existem? Testemunhas de Jeová se dizem cristãos, adventistas se dizem cristãos, católicos romanos se dizem cristãos, Igreja Universal do Reino do Diabo se diz cristã. Quantas igrejas, religiões surgiram da deturpação do cristianismo, da distorção do cristianismo? E tem gente que acha que não precisa aprender Bíblia, não precisa aprender o fundamento do cristianismo. Por isso que surgem estas igrejas, porque falta o conhecimento daquilo que é o nosso alicerce. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade, é a palavra de Deus. E Judas, ele escreve esta carta às igrejas, para que as igrejas ficassem alertas. E aqui nós encontramos um ai deles.
Todas as vezes que você encontrar ai na Bíblia, não é que alguém está sentindo dor. Ai, ai, não, não é isso. Também não é uma cabeça de ai. Ei, me dá cabeça de ai? Não, também não é alho, não é que as pessoas chamam cabeça de ai. Quando você encontrar ai na Bíblia, é condenação, é julgamento. Por isso Judas diz no versículo de número 11: ai deles, ponto de exclamação depois, você vê que tem um ponto de exclamação. Ai deles, não é ai deles, não, ai deles, exclamação, um ai de condenação, de julgamento. Os falsos mestres agora recebem uma fala de condenação. Ai deles. Judas fala com força. O ponto de exclamação mostra a força que a fala está sendo dita. Ai deles. Ai deles. É isso que Judas está dizendo. Ai destes camaradas. Ai deles, por quê? Desses falsos mestres, por que ai deles? Aí ele vai apresentar 3 porquês do ai. Os 3 motivos do ai. Ai deles porque se enveredaram pelo caminho de Caim, é o primeiro, porque o ai deles. Segundo, e movidos por ganância, se enveredaram pelo caminho de Balaão. E o terceiro, da revolta dos filhos de Corá. 3 motivos pelos quais Judas, o Espírito de Deus fala através de Judas: ai deles, coitados deles, coitado deles, ai deles. E nós vamos hoje ver o caminho de Caim. E eu vou falar nesta noite sobre caminhos que nos levam à destruição. Os caminhos que nos levam à destruição. E o primeiro caminho apresentado por Judas é o caminho de Caim. Diz: ai deles, porque perseguiram pelo caminho de Caim, e, movidos de ganância, se precipitaram no erro de Balaão, e pereceram na revolta de Corá. Mas, por que Judas está dizendo ai deles, porque prosseguiram pelo caminho de Caim? Quem foi Caim? O que a Bíblia fala sobre Caim? Que caminho foi esse que está sendo lançado sobre este caminho um ai de condenação? Que caminho Caim seguiu? Para que eu não possa seguir por este caminho. Porque se eu seguir por este caminho, também sobre mim vai estar o ai de condenação de Deus. Que caminho é este que Caim seguiu? Ora, o caminho que Caim seguiu, ele apresentou a Deus um culto fora dos padrões estabelecidos por Deus. O primeiro caminho que Caim seguiu foi ter seguido, ou melhor, ter apresentado um culto a Deus que não havia sido estabelecido por Deus. Este foi um primeiro. Uma das características deste caminho que Caim seguiu. Mas eu peço permissão aos irmãos só um instante enquanto eu boto para carregar esse computador que ele está descarregando. Me arranja ali o carregador, Bruno, por favor.
Então, irmãos, Caim, no caminho que sobre ele é colocado, se antecede um ai de condenação. Caim apresenta a Deus um culto que não foi estabelecido por Deus, que não seguiu o padrão estabelecido por Deus. Como é que nós podemos ver isto em Caim? Como é que nós podemos, onde é que a Bíblia fala que Caim apresentou um culto que não estava estabelecido por Deus, que não obedecia os padrões estabelecidos por Deus? Ora, vamos lá para Gênesis capítulo 4. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 4. Gênesis capítulo 4. Versículos 3, versículo 3 em diante, diz assim: aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim, e descaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor: por que andas irado? E por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se, todavia, procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Amém. Então nós encontramos aqui o relato do culto que estava sendo apresentado. Você vê que Caim e Abel, os dois apresentam culto a Deus. Os dois vêm apresentar culto a Deus. Eles se apresentam na hora do culto para cultuarem ao Senhor. Com quem Caim e Abel aprenderam a cultuar ao Senhor? Claro, com Adão e Eva, seus pais. Depois que foram alcançados por Deus, Deus foi ao encontro deles, os restaurou, porque haviam morrido nos seus delitos e pecados. Eles agora passam a cultuar ao Senhor e ensinam o culto divino aos seus filhos. Por isso nós encontramos Caim e Abel cultuando a Deus. Adão e Eva foram pais que ensinaram seus filhos nos caminhos do Senhor. Deu as instruções iguais para os dois. No culto doméstico, lá estavam sentados à roda da mesa, Caim, Abel, os outros irmãos, apresentando culto a Deus. No dia de cultuarem a Deus juntos, lá estava Caim e Abel com seus irmãos, Adão e Eva, cultuando a Deus. Por isto, Caim e Abel aprenderam o culto divino, sabiam como deveria ser o culto divino, porque eles aprenderam com seus pais. E os seus pais aprenderam com quem? O culto divino. Os seus pais aprenderam com o próprio Deus, como deveria ser cultuado Deus depois da queda. Como é que Deus deveria ser cultuado depois da queda? Adão e Eva cultuavam a Deus antes da queda, era um culto diferente. O culto antes da queda era um culto diferente. Adão e Eva não haviam pecado ainda. O culto não tinha nada a ver com o culto depois da queda. Eles tiveram que aprender como deveriam cultuar a Deus depois da queda, Adão e Eva. E quem os ensinou? O próprio Deus. Por isso que Abel, ele apresenta o culto correto. Mas Caim, ele não apresenta o culto correto. Deus estabelece na sua palavra já de há muito, como nos revela Hebreus capítulo 9, versículo 22. Hebreus capítulo 9, versículo 22 diz que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados.
Sem derramamento de sangue não há remissão de pecados, e isto serve para todos os habitantes da face da terra, aqueles que viveram desde Adão e Eva até o último que vai nascer. Para os seus pecados serem perdoados, necessário se faz o derramamento de sangue. Porque Hebreus capítulo 9, versículo 22, não é apenas para os que nasceram depois de Adão e Eva, ou da época de Jesus, não. A Bíblia, ela é taxativa. O Espírito de Deus fala através do escritor aos Hebreus, categoricamente, que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Se Adão e Eva foram perdoados, então deve ter sido derramado sangue em favor deles. Porque sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. E o impressionante é que a Bíblia mostra que houve derramamento de sangue para o perdão dos pecados de Adão e Eva. Abra sua Bíblia para Gênesis capítulo 3, versículo 21. Gênesis 3, 21. Logo aí, na Gênesis 3, 4, ou Gênesis 3, 21. Aí logo o próximo diz assim: fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Abraão e sua mulher, e os vestiu. Aí está. Adão e Eva, eles estavam vestidos com folhas de figueiras. Quando eles pecaram e começaram a ter vergonha uns do outro, se cobriram com folhas de figueiras. Quando Deus os chama e os encontra, agora já no versículo de número 21, Adão e Eva estão vestidos com peles de animais. Houve sacrifício. E o Senhor Deus fez vestimentas de peles de animais para Adão e Eva. Houve o sacrifício, houve o derramamento de sangue. Porque sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Hebreus capítulo 9, versículo 22. E Gênesis capítulo 3, versículo 21, nos informa que o próprio Deus fez vestimentas de peles de animais para Adão e Eva. Houve o sacrifício do cordeiro. No Antigo Testamento, como era que os pecados eram perdoados? No Antigo Testamento, desde Adão e Eva, quando alguém ia ser perdoado, tinha que levar um cordeiro, sem mancha, sem pecado, ou melhor, sem mancha, sem defeitos, para ser sacrificado. Estes cordeiros que eram sacrificados, eles apontavam para o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que é Jesus Cristo. Por isso, lá no sacrifício de Isaac, Abraão, quando vai sacrificar Isaac, quando Isaac pergunta: meu pai, nós temos o fogo, a lenha e o cutelo, onde está o cordeiro para o sacrifício? Abraão responde: o Senhor proverá para si um cordeiro, meu filho. Por isso que quando o povo vai sair do Egito, na 10ª praga, que é a morte dos primogênitos, Deus manda o anjo avisar: cada um de vocês pegue um cordeiro sem defeito, de 1 ano, e sacrifiquem, e coloquem o sangue do cordeiro nos umbrais das portas, para que quando o anjo da morte passar, não visite a casa que está coberta pelo sangue, está protegida pelo sangue. Era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando João Batista vê Jesus se aproximando, em João capítulo 1, versículo 29, João capítulo 1, versículo 29, Jesus vê João Batista se aproximando para o batismo. E quando ele vê Jesus, João Batista olha de longe e diz: eis o Cordeiro de Deus
que tira o pecado do mundo. Agora o cordeiro não era mais um cordeiro que tirava o pecado individual da pessoa, que na verdade não era o sangue de touros, nem de cordeiros, nem de bodes, que tirava o pecado de ninguém, não podia purificar o pecado de ninguém. Mas quando João Batista vê Jesus de longe, diz: eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, eis aí o sacrifício perfeito. O sacrifício perfeito era o Cordeiro de Deus, Jesus Cristo. Porque sangue de touros nem de bodes pode purificar ninguém. Abra sua Bíblia aí em Romanos capítulo 3, versículos 24 a 26. Romanos capítulo 3, versículos 24 a 26. Desculpem. Diz assim a palavra do Senhor, Romanos 3, 24 a 26. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no sangue como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. É o sangue de Jesus como propiciação, mediante o poder de Deus para o perdão dos pecados, para a purificação dos pecados, porque o sangue de touros e de bodes não pode perdoar e nem purificar os pecados de ninguém. É o que diz o apóstolo Paulo. É o sangue do Cordeiro de Deus, é o sangue de Cristo que é a propiciação, que purifica. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Quando Caim e Abel vão apresentar o culto, Caim, ele traz um culto defeituoso. O culto que Caim apresenta a Deus é um culto fora do padrão que Deus havia estabelecido. Porque Deus, quando vai justificar, Deus, quando vai perdoar Adão e Eva, há o sacrifício de animais, há o derramamento de sangue. Deus faz vestimentas de peles de animais para Adão e Eva, já apontando para o Cordeiro de Deus, da promessa que estava em Gênesis capítulo 3, versículo 15. Eis que porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, ele te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Ali estava a promessa do Cordeiro de Deus, ali estava a promessa do Messias. E é necessário que o sangue fosse derramado do Cordeiro que apontava para Jesus, que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas quando vem Caim e Abel apresentar o culto, vamos voltar lá para Gênesis, para que você possa ver novamente, Gênesis capítulo 4, o culto apresentado pelos dois. Gênesis capítulo 4, versículo 3. Aconteceu que no fim de uns tempos, trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e da sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim, e descaiu-lhe o semblante. Então vem os dois apresentar o culto. Vem Caim e vem Abel. Aprenderam com seus pais, Adão e Eva, porque Deus já havia mostrado para Adão e Eva como deveria ser o culto depois da queda. Tinha que ter derramamento de sangue, tinha que oferecer o sacrifício pelos pecados. E quando vem Caim e Abel para apresentarem o culto, Caim traz frutas. Ele vem apresentar um culto fora dos padrões estabelecidos por Deus.
o culto estabelecido por Deus tinha que ter o sacrifício do cordeiro. Caim vem cultuar da forma estabelecida nos padrões de Deus, como Deus havia estabelecido. Abel, melhor dizendo, ele apresenta o culto segundo os padrões divinos, o que ele tinha visto o pai dele e a mãe dele fazerem, o que eles tinham aprendido com seus pais, como Deus havia estabelecido. Por isso ele traz do seu rebanho um cordeiro, um sacrifício com sangue, porque sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Abel traz frutas, vem trazendo inovação no culto, vem trazendo um culto que Deus não estabeleceu, vem colocando coisa nova no culto. Mas Deus não tinha dito para Adão e Eva que trouxessem frutas para o culto, mas tinha que trazer o sacrifício de um cordeiro, de um animal. Abel aprendeu a se submeter aos padrões divinos para o culto. Caim, ele quis fazer um culto conforme ele queria fazer, e não conforme Deus havia estabelecido na sua palavra. Muitos foram comidos por lepra, porque estavam estabelecendo o culto que Deus não havia permitido. Um rei acha que pode entrar no templo e oferecer o incensário ou incenso. Rei Zedequias, e na mesma hora é comido por lepra, porque não era assim que Deus tinha estabelecido. Uzá, ele achava que poderia fazer uma coisa boa, pegar a arca do Senhor com a mão, porque ia caindo. Deus mata Uzá, porque a arca do Senhor não era para ser levada em cima de carro de bois, era pelos varais, e ele estendeu a mão, tocou para segurar a arca e morreu na mesma hora, porque o culto divino não estava sendo obedecido como deveria ser. Todas as vezes que o culto divino foi adulterado, fora dos padrões de Deus, Deus puniu a sua igreja. Ai daqueles que se enveredaram pelos caminhos de Caim. E uma destas formas é que Caim estava oferecendo este culto fora dos padrões que Deus havia estabelecido. O caminho do humanismo idolátrico era aquilo que ele queria fazer, não era aquilo que Deus estava pedindo que fosse feito, era aquilo que ele queria fazer, era aquilo que agradava a Caim, e não aquilo que agradava a Deus. Então Caim estava agora antropocentrizando o culto, estava colocando agora a vontade do homem no culto, e não a vontade de Deus no culto. Estava realizando um culto segundo ele achava que deveria fazer, e não como Deus havia estabelecido para fazer. Caim achava que ele poderia se justificar sem o derramamento de sangue. Ele achava que poderia justificar com as suas obras, com seus atos, só apenas em trazer a oferta, só apenas em fazer aquilo da forma como ele pensava. Ele achava que ele mesmo poderia se auto-justificar, e não precisava da graça divina apresentada no sacrifício que apontava para Cristo. Não. Ele achava que ele fazendo de conformidade, ele achava que deveria fazer, Deus iria aceitar e iria ele mesmo conseguir o seu próprio mérito, e não precisava da graça que estava no sangue. O caminho da autopromoção, o caminho da autossuficiência. Eu não preciso de estar sacrificando,
Eu não preciso desse negócio de sangue. Eu vou trazer das primícias das minhas frutas para Deus, e eu vou conquistar Deus com essas frutas aqui. Eu vou conquistar os meus próprios méritos com as primícias que eu trago das minhas frutas. Eram das primícias, eram as melhores frutas que tinham sido produzidas, mas Deus não tinha pedido frutas. O culto divino tinha que ter sacrifício, derramamento de sangue, para haver remissão de pecados. Caim se envereda por esse caminho de apresentar um culto fora dos padrões estabelecidos por Deus. Nós temos que ter cuidado com o culto que nós estamos apresentando. Se o culto que nós estamos apresentando está dentro dos padrões estabelecidos por Deus, se nós não estamos procurando a nossa autopromoção, se nós não estamos querendo apresentar um culto de conformidade como eu acho que eu devo fazer, e não como está preceituado e estabelecido nos padrões divinos, eu tenho que ter cuidado com o que eu estou cantando. Se está de acordo com a palavra de Deus, ou se eu cantar qualquer coisa, Deus vai aceitar. Cuidado para não estarmos estabelecendo um culto fora dos padrões estabelecidos pelo Senhor. Além de Caim ter estabelecido esse culto, ou melhor, ter oferecido esse culto fora dos padrões estabelecidos por Deus, Caim, ele tentou apresentar um culto sem examinar o próprio coração. Ele tentou apresentar o culto a Deus sem examinar o próprio coração. Primeira Epístola de João, capítulo 3, versículo 12. Nós encontramos ali uma declaração sobre Caim, e que não é boa. Primeira Epístola de João, capítulo 3, versículo 12. Não segundo Caim, que era do maligno, e assassinou seu irmão. E por que o assassinou? Porque as suas obras eram más, e as de seu irmão justas. A palavra de Deus diz que nós devemos, no versículo de número 11, porque a mensagem que ouviste desde o princípio é esta, que nos amemos uns aos outros, não segundo Caim, que era do maligno, e assassinou seu irmão. E por que o assassinou? Porque as suas obras eram más, e as de seu irmão justas. Você vê que no versículo 11 fala que nós devemos amar os nossos irmãos. E Caim matou seu irmão. Logo, diz que não deve ser, que nós não devemos amar como Caim. Ou seja, Caim não amava o seu irmão, ele tinha ódio do seu irmão, tinha inveja do seu irmão. E o interessante é que o Espírito de Deus revela o motivo pelo qual Caim matou Abel. Porque as obras do seu irmão eram obras justas, e as obras de Caim eram obras más. Caim achou que poderia dissociar, separar a vida do culto. Caim achou que era só chegar na hora do culto, 7 horas, pegar a sua Bíblia, ir para o templo, e chegar lá com o coração cheio de ódio do seu irmão, e oferecer as frutas. E Caim achava que Deus iria se comover só porque ele estava oferecendo culto, só porque ele estava no templo, só porque ele estava no momento do culto, só porque ele estava apresentando ali culto também, ele estava cantando, só porque ele estava lendo a Bíblia. Caim achou que poderia separar a qualidade de vida que Deus quer do momento do culto. Caim estava achando que Deus estava querendo somente
adoração e não adorador. Mas Deus busca adoradores e não adoração. Deus busca adoradores que o adorem em espírito e em verdade, e não apenas adoração de qualquer um. Mas Caim, com o seu coração cheio de ódio pelo seu irmão, com inveja do seu irmão, porque as obras do seu irmão eram justas e as dele eram más, ele achou que somente estando ali no momento do culto era suficiente. Poderia chegar lá e dizer: está aqui, Deus, a minha oferta, está aqui, Deus, o culto que eu vim apresentar. Só que eu não quero nem olhar para a cara desse bandido que está aí do meu lado, esse meu irmão, porque eu tenho ódio dele. Se eu pudesse, eu não vinha nem aqui, eu só vinha aqui porque é o jeito, porque senão meu pai, minha mãe, meus irmãos vão dizer que eu não sou mais crente. Mas se eu pudesse nem encarar com esse sujeito, eu não encarava com ele. O coração cheio de ódio, cheio de inveja, e acha que dessa forma Deus ia aceitar o culto que ele estava apresentando, achando que culto é apenas um ajuntamento para cantar, e que Deus iria aceitar isso de qualquer forma, de qualquer jeito. Mas Caim estava enganado. Caim estava enganado, porque no capítulo 4 de Gênesis diz que Deus não se agradou de Caim e nem da sua oferta. Deus primeiro não se agradou de Caim. Está registrado em Gênesis capítulo 3, ou melhor, capítulo 4. Porque Deus não se agradou de Caim e consequentemente da sua oferta, porque o seu coração estava cheio de ódio, porque o seu coração estava cheio de inveja. Abra sua Bíblia para Mateus capítulo 5, versos 23 e 24. Mateus capítulo 5, versículos 23 e 24. Diz assim a palavra do Senhor, em Mateus capítulo 5, versos 23 e 24. Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, e ali te lembrares de que teu irmão tem algo contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com o teu irmão, e então, voltando, faze a oferta. Entra em acordo sem demora com o teu adversário, enquanto estás com ele a caminho, para que o adversário não te entregue ao juiz, o juiz ao oficial de justiça, e sejas recolhido à prisão. Deus falando na sua palavra, e o próprio Jesus, que é Deus na terra, diz: se você está perante o altar para ali fazer a sua oferta, o culto, aí era o culto que eles apresentavam naquela época, deixa a tua oferta lá no altar. Se tu te lembrar que teu irmão tem algo contra ti, deixa a tua oferta lá no altar, não faz a oferta, não apresenta o culto, vai primeiro reconciliar-te com teu irmão. Foi o que Caim não fez. Foi o que Caim não fez. Com o coração cheio de ódio do irmão, chegou para poder apresentar o culto, trazendo a oferta, e Deus não se agradou de Caim, do coração dele, porque as suas obras eram más. Se tu estás perante o altar para ali fazer a oferta, e te lembrares que o teu irmão tem algo contra ti, deixa ali a oferta, ou seja, não cultua,
porque eu não aceito esse culto. Tu deixa a oferta ali, vai primeiro procurar o teu irmão, reconcilia-te com ele, depois vem, e aí sim, depois que você tiver se entendido com o seu irmão, depois que você tiver sem rancor dele, depois que você não tiver mais ódio dele, depois que você estiver em paz com ele, agora você está preparado para cultuar. Agora você está preparado para o culto, porque culto não se apresenta de qualquer forma, porque culto não se apresenta com o coração cheio de ódio de ninguém. Como é que você vai apresentar um culto a um Deus que é amor, com o coração cheio de ódio por alguém? Esse culto é culto de tolos, é um culto hipócrita, é um culto que Deus não aceita, é um culto que Deus não recebe, é um culto que Deus condena, é um culto que Deus diz: ai daqueles que se enveredaram pelo caminho de Caim, que chegam para cultuar com o coração cheio de ódio. Vai te reconciliar com o teu irmão primeiro, depois tu vem para o culto. É o que disse Jesus para aqueles que iam apresentar o culto a Deus. A Deus não se cultua de qualquer forma. Tem muita gente achando que pode cultuar a Deus de qualquer jeito. Tem gente que não fala com os irmãos na igreja, ou não fala com o seu vizinho, ou tem ódio de alguém, está intrigado. Eu não consigo compreender crente intrigado. Eu não consigo entender isso, irmãos. Eu não consigo entender crente intrigado. Para mim não é crente, não é para mim não. A Bíblia diz que não é crente. A Bíblia diz assim: como é que tu podes dizer que amas a Deus que não vê, se não ama o teu irmão que vê? Não é crente, irmão. Aquele que não ama o irmão que vê, a Bíblia diz que ele não conhece a Deus e Deus não tem parte nele. É a Bíblia que diz. O apóstolo João fala isso na sua carta. Como é que tu pode dizer que ama a Deus que não vê, se não ama o teu irmão que vê? Pois aquele que não ama o seu irmão, o amor do Pai não está nele. Ele não tem nada com Deus, não tem parte com Deus. Isto é grave. Isto é grave. Porque tem pessoas dentro da igreja com o coração inchado, com o coração cheio de ódio, com o coração cheio de rancor, mas que acham que porque fazem alguma coisa para Deus, porque acham que traz a oferta, porque acham que estão na igreja, estão apresentando o culto, Deus está recebendo. Não, Jesus disse: se tu está dentro do altar para fazer oferta, se tu está fazendo alguma coisa para Deus, se tu vai realizar alguma coisa para Deus, se tu te lembrar que o teu irmão tem algo contra ti, deixa lá, não faz não faz. Vai reconciliar-te primeiro com o teu irmão, depois aí tu pode fazer, mas enquanto isso você não faça, porque não serve de nada, é sacrifício de tolos. Ninguém pode brincar, irmãos, de ser crente. Ou se é ou não se é. Ou você acha que Deus está interessado em quantidade? Você acha que Deus está interessado em uma igreja abarrotada, de pessoas com o coração inchado de ódio, uns pelos outros? Você acha que Deus está interessado nisso? Deus não está interessado em você não. Deus não precisa de você não. Deus não precisa de mim, nem de você. Não acho que você é especial para Deus, que você não é. Ninguém é especial para Deus. Caim, as suas obras eram más, porque as obras, ele odiava o seu irmão, matou o seu irmão, porque as obras do seu irmão eram justas e a dele má. E ele, com ódio no coração, com inveja do seu irmão, tramou contra seu irmão, matou o seu irmão, porque era do maligno.
era do diabo. Você vê quem é do diabo, pode chegar lá para apresentar o culto. Caim era do diabo e estava apresentando o culto a Deus, da forma que ele queria, da forma que ele achava que teria que cultuar, com o coração cheio de ódio, mas era do maligno, mas queria ser de Deus. Tem muita gente que é do diabo e quer ser de Deus e quer chegar na igreja e quer que ser aceito do jeito que ele é, do jeito que ela é. Não, ninguém pode aceitar na igreja do jeito que você é, do jeito que você quer. Você tem que ser do jeito que Deus quer. Porque tem gente que chega na igreja e quer que todo mundo aceite do jeito que ele é, do jeito que ela é. Quem foi que disse isso? Quem foi que disse isso? Que privilégio é esse seu? Que arrogância, que petulância, que atrevimento é esse seu? De achar que a igreja tem que se submeter a você e não você à igreja. Achar que Deus tem que se submeter a você e não você a Deus. Tem gente dentro da igreja que é do maligno, irmãos. Caim estava dentro da igreja. Caim estava apresentando culto. Aprendeu dos mesmos jeitos, os mesmos ensinamentos que a mãe dele e o pai dele, Adão e Eva, deram para Abel, deram para Caim também o mesmo ensinamento. Caim cultuava a Deus desde pequeno da mesma forma. Estava dentro da igreja, mas era do maligno. Tem gente dentro da igreja que quer que a igreja aceite e faça do jeito que ele quer, do jeito que ela quer, do jeito que ele pensa, do jeito que ela pensa, e não do jeito que a igreja, do jeito que a Bíblia estabelece. Só que a palavra de Deus diz que não é assim. A palavra de Deus diz que você é que tem que se amoldar à palavra de Deus, à igreja. E não a igreja a você. Deus não estava procurando apenas adoração. Deus estava procurando adoradores. E Jesus, no capítulo 4 de João, ele diz: e Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E isto surgiu de uma conversa com a mulher samaritana, que dizia: não, nós temos que adorar aqui nesse monte. Agora tu vem dizer que é lá, naquele outro monte, tal. Olha, não, nem aqui nem lá. Deus procura adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Para com esse negócio de quer no monte tal, no monte tal. Não é como o homem quer, não, é como Deus quer. E Deus não está preocupado com a adoração, Deus está preocupado com o adorador. Não penso que Deus está preocupado se você vai vir para a igreja, se a igreja vai estar vazia, se a igreja vai estar cheia, e você, se não vier, vai... Isso não importa para Deus. Deus não é que nem um homem que, quando tem muita gente no seu show, ou então ele fica todo inchado. Nada disso. Deus não se envaidece. Deus não se envaidece. Deus não fica inchado, cheio, porque a igreja está cheia. Aí Deus lá. Pelo contrário, muitas vezes a igreja está cheia de gente e vazia de Deus. Está cheia de gente e quase nenhum discípulo de Cristo. Porque Jesus disse: nisto vos conhecereis que sois meus discípulos, se amardes uns aos outros. É no amor que nós somos conhecidos como discípulos de Cristo. Não é porque a gente vem para a igreja, não é porque a gente vem para o culto, não é porque a gente está com a Bíblia na mão, não é porque eu sou pastor, não é porque você é presidente de UPH, de SAF, de UMP, não é porque você está evangelizando, não é nada disso que você é conhecido como discípulo de Cristo, não é por causa disso, não. Você pode fazer tudo isso e ainda sendo maligno. É no amor. É no amor. Aí você sabe qual é o amor? O que está em 1 Coríntios capítulo 13. É aquele amor lá. É aquele amor. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. É paciente. É aquele amor que é o amor de Deus.
que está no meu e no seu coração, se você for crente, se você nasceu de novo, se você é filho de Deus, se é ovelha de Cristo, se vai morar no céu, este amor está no seu coração. Este amor está no seu coração. Agora tem crente que, se você olhar para ele de uma forma diferente, pronto, o crente já está se acabando, já está com ódio, já está com raiva, já está espraguejando, já começa a falar mal, já joga tudo para o alto, e esculhamba um, esculhamba outro, e faz isso, faz aquilo, se olhar só torto para ele. Que amor, hein? Cadê o amor de Deus? Tudo sofre, tudo suporta, tudo crê, tudo espera. Cadê? Caim, coração cheio de ódio, e estava no culto, trazendo oferta. Só que Deus sonda os corações. Só que Deus sonda os corações. E Deus sabia que o coração de Caim era um coração cheio de ódio, cheio de mágoa, cheio de rancor, cheio de inveja. Como é que está o seu coração? Como foi que você chegou aqui no culto? Como é que está? Deus sabe. O culto está quase terminando. Deus recebeu o culto que você apresentou? Deus recebeu o culto? Se tiver com o coração cheio de ódio, não recebeu. E mais, se tiver com o coração cheio de ódio, você é do maligno. Porque aquele que não ama seu irmão, que vê, não pode dizer que ama a Deus que não vê. Porque aquele que não ama o seu irmão, o amor do Pai não está nele, e não tem parte com Deus. Deus recebeu o culto, ou você passou aqui esse tempo todinho fazendo sacrifício de tolo. Deus sabe. Deus sabe. Porque Ele é quem sonda os corações. Ai deles, porque se enveredaram pelos caminhos de Caim, que acham que pode apresentar um culto de qualquer forma, fora dos padrões de Deus, que acha que com um coração cheio de ódio pode chegar e cultuar. Ai deles, são do maligno. Os falsos mestres, eles agiam assim, e Judas diz: eles são do maligno. São filhos do diabo, não tem nada com Deus. Quem é você? Lembre-se, Caim já estava adulto e estava cultuando ainda. Deve ter feito muita coisa para Deus, deve ter apresentado muitos cultos a Deus, muitas ofertas, deve ter feito um trabalho grande para Deus, mas era do maligno. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Porque no último dia virão muitos dizendo: Mestre, nós pregamos em teu nome, nós profetizamos em teu nome, nós expulsamos demônios, Senhor, no teu nome, nós curamos em teu nome, nós operamos milagres no teu nome. Fizeram muita coisa, não é? Fizeram muita coisa. Apartai-vos de mim, não vos conheço. Não vos conheço, apartai-vos de mim, todos vós que pratiqueis a iniquidade. Não é porque eu sou pregador que isto vai fazer que eu seja de Deus. Não é porque eu sou pastor que isso vai fazer que eu seja de Deus. Não é porque você faz alguma coisa que vai fazer que você seja de Deus. O que vai fazer, vai demonstrar que você é de Deus ou não, é o amor, que está em 1 Coríntios capítulo 13. É o fruto do Espírito que está em Gálatas capítulo 5. Não se iluda.
Não se iluda. Um coração onde há ódio, não há presença de Deus. Você pode até cantar, você pode até ler a Bíblia, você pode até orar, mas se no seu coração tem ódio, não existe Deus em você. Abra sua Bíblia para a primeira epístola de João. Veja o versículo de número 7 do capítulo 4 da primeira epístola de João. Primeira epístola de João, capítulo 4, versículo 7. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Não é o pastor Ricardo que fala isso, irmãos. Não é o pastor Ricardo que está lançando praga em você, ou rogando praga em você, ou está querendo lhe amedrontar ali. Não. É a palavra do nosso santo Deus, que diz: amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Se você nasceu de novo, se você é um cristão, se você é uma ovelha, é um salvo, você tem um amor no seu coração. Porque todo aquele que ama é nascido de Deus. Quem não ama, não é nascido de Deus. E conhece a Deus. Todo aquele que ama, conhece a Deus. Então, se você não ama, você não conhece a Deus. Você é um ímpio, é perdido. Você está no inferno. Você é do maligno, é filho do diabo, pensando que é de Deus, como Caim queria ser de Deus. Aquele que não ama, não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós, e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Nisto conhecemos que permanecemos nele, e ele em nós, em que nos deu o seu Espírito. Deixa eu só me ver aqui, versículo de número 16. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor, e aquele que permanece no amor, permanece em Deus, e Deus nele. Por isso, irmãos, veja aí o versículo de número 19. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Se alguém disser, amo a Deus, e odiar a seu irmão, é mentiroso. Será que os irmãos, é a mesma Bíblia que eu tenho? Está aí na sua Bíblia também isso aí? Aquele que disser que ama a Deus e odiar o seu irmão, ele é o quê? Como é, irmãos, que eu posso ver isso aqui e ficar insensível a isso, indiferente a isso? A palavra de Deus diz que aquele que diz que ama a Deus e odiar seu irmão é um mentiroso. Ele não ama a Deus coisas nenhuma. Se alguém disser amo a Deus e odiar a seu irmão, é mentiroso,
pois aquele que não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. Ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também seu irmão. Não é o pastor Ricardo que inventa essas coisas, irmãos. É o Espírito Santo. Estabeleceu na sua palavra. O culto não pode ser apresentado com ódio no coração. Eu não posso dizer que amo a Deus se eu odeio alguém. Pastor, então eu odeio alguém, então eu não sou crente? Não, acabou-se. Então sai da igreja. Saia. Oxe, está fazendo o que aqui? Eu não posso estar lhe enganando. Eu não posso lhe enganar. Pastor, eu amo a Deus, mas eu odeio fulano. Eu sou de Deus? Não, meu irmão. Vá-se embora, sai daqui. Não fica aqui não, que você não é de Deus não. Que é a palavra de Deus, irmão. É a palavra de Deus. Eu não posso estar lhe enganando. Não, irmão, não. É porque também, né, irmão? Né? Eu sei, o irmão odeia, mas porque também fulano deu motivo para você odiar. Não importa. A Bíblia não está dizendo que é com motivo, sem motivo. Não, a Bíblia está dizendo que aquele que não ama o seu irmão, não importa o motivo, não é de Deus, não tem Deus, ele é do diabo, está no inferno, ele é um excomungado. Eu não tenho medo de dizer isso, nem receio, irmão, nem que fique 2 pessoas na igreja. Eu não posso lhe enganar. Se você diz, pastor, eu odeio fulano, eu sou crente? Não é, irmão. Não é. Você é do diabo. Você é do cão. Não tem nada de Deus em você, não. Por que eu vou lhe enganar? Eu posso mudar a Bíblia? Por sua causa? Eu tenho que adulterar a Bíblia por sua causa? Tentar dar um jeitinho? Irmão. Não, vamos ver, né, irmão? Não, ou é sim ou não é. Uma Bíblia não tem meio termo, ou é ou não é, ou é branco ou é preto, ou é luz ou é trevas, ou é filho de Deus ou é do diabo, ou é crente ou é ímpio, ou está no céu ou está no inferno. Na Bíblia não tem em cima do muro. Caim odiava o seu irmão, era do maligno. Deus não se agradou dele, nem da sua oferta. Uma outra coisa que Caim fez foi não dar ouvidos à palavra de Deus. Claro, é filho do diabo, como é que vai dar ouvidos à palavra de Deus? Você pode morrer de pregar falando sobre amor. Se o camarada é do diabo, nunca ele vai amar o irmão, porque ele é de Satanás. O que foi que Deus disse para Caim, lá no capítulo 4 de Gênesis? Disse: olha, por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não serás aceito. O teu pecado está dentro de ti, cabe a ti dominá-lo. Cadê o teu irmão? A voz dele clama lá, o seu sangue clama da terra a mim. Sou eu por acaso tutor do meu irmão? Todo ignorante com Deus. Caim tratando Deus só no rebolo. Abra lá, em Gênesis capítulo 4. E ainda é invocado. Caim ainda é invocado. Daqueles crentes que você está falando, não sei o que, mas é porque e tal. Caim era essa raça ruim. Era do cão, era do maligno, não podia proceder de outra forma. Disse Caim a Abel, ou melhor, aí no versículo número 3, capítulo 4. Aconteceu que ao fim de uns tempos, trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim, e descaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor: por que andas irado? E por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se, todavia, procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Você sabe o que Caim fez? Depois que Deus falou para ele: olha,
Se proceder bem, você vai ser perdoado. Se você proceder mal, o pecado vai estar dentro de ti, vai te dominar. Sabe o que ele fez? Logo no versículo 8 seguinte, ele chama seu irmão. Ele diz: vamos lá no campo, vamos dar a volta, meu irmão. Vamos dar a voltinha. Vamos ver as gazelas, vamos ver os leões, os leopardos, vamos ver os animais no campo. Vamos dar a volta. Disse Caim a Abel, seu irmão: vamos ao campo. Abel jamais pensou que seu irmão fosse matá-lo. Foram ao campo para ver as belezas dos animais no campo, as belezas do campo, os pássaros, as flores, as árvores. Vamos ao campo. Estando eles no campo, sucedeu que se levantou contra Abel, Caim, melhor dizendo, se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Ora, Deus tinha dito: olha, se tu proceder bem, tu serás, tu irás bem, mas se procederes mal, ou melhor, se procederes bem, serás aceito. Se procederes mal, teu pecado está diante de ti, cumpre a ti dominá-lo. Caim ouviu, logo no versículo 8, estava nem aí para a palavra de Deus, não ouviu o que Deus queria dizer para ele, coisíssima nenhuma. Caim foi lá, convidou seu irmão: vamos lá no campo, dá uma voltinha. Então, vamos. Chegou lá, matou seu irmão, não deu ouvidos ao que Deus. Claro, é do maligno. Primeira epístola de João diz que ele é do maligno, ele era do diabo, ele não era de Deus. Quem não é de Deus, irmão, você pode morrer de pregar para ele, você pode morrer de falar para ele, você pode morrer de estar querendo ensiná-lo, ele não vai atender a palavra de Deus. Continua com ódio no coração, continua um crente ruim, continua aquele crente que dá trabalho, aquele crente que não dá ouvidos a ninguém. Eu sou assim, vou morrer assim, acabou. Não quer saber porque é do diabo, não é de Deus, irmão. E vai descobrir muitas vezes só quando morrer, porque vai morrer às vezes achando que é de Deus. Está aqui, Caim. Deus falou para ele, não deu nem atenção, deu ouvidos à palavra de Deus, não. Continuou do mesmo jeito, foi lá e matou o seu irmão. Disse o Senhor a Caim, versículo 9: onde está Abel, teu irmão? Ele respondeu: não sei, acaso sou eu o tutor do meu irmão? Olha aí, caboclo atrevido. Deus chega para Caim: cadê teu irmão? Porque Deus sabia que ele tinha matado Abel. Cadê teu irmão? Não sei, por acaso sou tutor dele? Por acaso eu sou responsável por ele? Veja o atrevimento, veja o atrevimento desse filho do cão, do diabo, o filho do Satanás, falando contra Deus, mentindo para Deus, porque ele tinha matado o irmão dele. Deus: cadê teu irmão? Não sei, eu por acaso sou tutor dele, sou responsável por ele? Todo ignorante. Tem crente assim na igreja. Aqui nessa igreja não tem não, mas tem igreja por aí que tem crente assim. Você vai chegar para falar, não sei o que, porque não sei o que, e tal. Opa, calma. Para aí, não é assim não. Opa. Porque é do diabo, irmãos. É filho do diabo, não vai atender o que Deus vai falar mesmo não. Ele não vai dar ouvidos à voz de Deus não. Ele vai se revoltar contra Deus, se rebelar contra Deus. Deus foi chamar a atenção, aconselhou, ele não deu ouvidos, matou o irmão. Deus foi lá ainda: cadê teu irmão? Não sei, se eu por acaso tutor dele, eu sou responsável por ele, por acaso? Atrevido. E estava no culto, estava cultuando a Deus, mas atrevido. Tem crente assim que quer ser valente. Tem crente assim que quando você chama para poder conversar, às vezes não fala na cara do pastor, mas depois fica bravo. E que a pessoa quando olha diz: rapaz, se o pastor aparecer aqui, ele dá no pastor. Se o pastor aparecer aqui, ela dá no pastor. Com a raiva que está aí falando do pastor, vai bater nele. Tem gente assim. Aqui não, mas tem igreja por aí que tem pessoas que fazem isso, pessoas que fazem assim. Eu acho que não faz na frente do pastor, porque o pastor Ricardo não está interessado em igreja cheia. É bom ter, mas não é a prioridade.
Se disser, é a última vez que diz. Ei, meu amigo, pastor, aqui sou eu. Procura outra igreja para você. Aqui não tem vaga para você, não. Aqui não tem lugar para gente valente, não. Aqui não tem lugar para bode. Vá dar cabeçada lá fora. Aqui não, aqui é para ovelha. Vá, não vem mais não, aqui não, por favor. Simples assim, irmão. Simples assim. É simples assim. Não tem meio termo. A pessoa está... não quer se submeter não? Então aqui não tem lugar para você, não, meu irmão. Aqui não tem lugar para gente rebelde, não. Aqui tem lugar para ovelha. Ovelha é bem-vindo aqui. Bode não. Bode não. Tenho 20 anos que sou pastor. Nunca mudei a minha forma de pastorear. Todos conhecem como é o meu jeito, a minha forma. Esse negócio de... nós não estamos aqui para agradar pessoas. Estamos aqui para fazer a vontade de Deus. Para fazer a vontade de Deus. Não tem nenhuma dificuldade. Às vezes quando eu vejo as igrejas pedindo para eu ir para lá, que elas sabem como eu sou. As igrejas sabem como é meu jeito. O presbitério sabe como é meu jeito. Eu fico pensando, quer mesmo que eu vá para a igreja mesmo, com vocês? E o que eu prego aqui, eu prego lá nas igrejas quando eu vou. Eu não prego isso aqui não, só aqui não. Onde eu vou, eu prego do mesmo jeito. É a mesma pregação. Irmãos, a palavra de Deus, ela diz que ai daqueles que se enveredaram pelos caminhos de Caim. Ai daqueles. O caminho de Caim foi esse: querer apresentar um culto que não está estabelecido na palavra de Deus. Foi achar que de qualquer forma poderia cultuar a Deus, num coração cheio de ódio. E Caim não deu ouvidos à palavra do Senhor. Deus fala, mas ele é o cara. Ele é o valente. O fim de Caim foi triste. Por quê? Porque ele era do maligno. Porque ele era do maligno. Aquele que ama a Deus, que diz que ama a Deus e não ama o seu irmão, ele é um mentiroso. Não vai dizer que ama a Deus para ninguém se você não ama o seu irmão, porque a Bíblia diz que você é um mentiroso. Não vai dizer. Só diga que ama a Deus se você realmente amar o seu irmão. E amemos, filhinhos, não só de palavras, nem de lábios, mas de ato e de verdade. Só tem autorização para dizer que ama a Deus quem ama o seu irmão, quem não tem ódio no coração. Quem tem, não está autorizado pela palavra de Deus para dizer que ama a Deus. Que Deus nos ajude, irmãos, para que a gente possa ouvir a palavra de Deus. E eu quero dizer uma coisa para os irmãos: as ovelhas, elas ouvem, não gostam, mas se submetem. Os bodes, eles ouvem, não gostam e esperneiam e dão cabeçadas, e depois vão dizer: o pastor não podia ter pregado daquele jeito, não é desse jeito também não. Tenha cuidado,
Se alguém fala assim, tenha cuidado para não ser um bode, está tentando dar marrada no pastor, dar marrada nas outras ovelhas. Quando é palavra de Deus, irmãos, a ovelha ouve a voz, Jesus, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. A ovelha, ela pode até não gostar da lapada, está indo por outro caminho, o pastor, pá, quer para ela voltar para o caminho, ela pode até não gostar, mas ela volta. O bode, pá, ele dá um pinote, se for possível, dá cabeçada no pastor e sai correndo. As ovelhas vão ouvir e vão se submeter. Os bodes vão budejar. Sabe como é? Eu já vi bodes, muitos bodes no sertão central, e os bodes budejam, um budejado danado, bode. Por isso que eu vou, budejado do bode. O bode é danado para budejar. Que Deus nos ajude, irmãos. Que realmente você possa não estar seguindo pelo caminho de Caim, porque é um caminho que leva à perdição. É um caminho que leva à perdição. Nós ainda vamos ver o caminho de Balaão e de Corá nos outros domingos. Que Deus nos abençoe. Vamos cantar um hino, irmãos, de louvor ao Senhor.